Salve galera, estamos aqui no Nossas Esperanças para falar se dá para salvar Resident Evil. Talvez alguns já tenham desistido. Teve uma saga de filmes que, apesar dos pesares, são filmes que lucraram bem, sabe? Os filmes custavam 40, 50 milhões, faziam seus 200 e pouco, sabe? Então tem uma... Apesar dos não serem boas adaptações, e não serem bons filmes, a maioria pelo menos, ainda são filmes que o povo gosta. Então, tipo, filmes que lucraram pra caramba. E até por isso que decidiram fazer uma série. E a série foi horrorosa. Teve um outro filme para rebutar o universo e deu muito ruim. Então assim, pra quem é fã, nunca teve muita sorte com Resident Evil. Porém, as esperanças nunca se acabam. E sim, se a gente viu Alien voltar e dar certo, se a gente viu Predador voltar e dar certo, por que não com Resident Evil? E eu estou aqui com meu amigo Arthur, um dos maiores viciados de Resident Evil que eu conheço, para falar um pouquinho sobre. E aí, Arthur, o que você quer nos trazer de informação sobre o próximo filme de Resident Evil? Antes de mais nada, salve rapaziada aí, como é que vocês estão? Cara, é que nem você mencionou, já teve várias franquias que recentemente voltaram e mostra que você tendo um bom realizador com uma visão criativa muito específica, pode funcionar. Citou Alien, Predador. E atualmente, cara, a gente tem um novo filme de Resident Evil em desenvolvimento, o que já pode ser motivo de desespero para muitos, outros indiferença, mas é um filme que, pelo menos para mim, eu tô otimista. O filme vai ser dirigido pelo Zach Cregger, que para quem não conhece, é um realizador muito bom, fez filmes excelentes recentemente, como Barbarian e Weapons, que no Brasil ficaram conhecidos como Noites Brutais e A Hora do Mal. Inclusive, esse Hora do Mal, a atriz que interpreta a vilã do filme, concorreu e ganhou o Oscar por melhor atriz coadjuvante. O Zach Cregger, antes de mais nada, ele é um cara que é focado no gênero do terror, só que é um horror com uma espécie de... como eu posso dizer? É um grotesco, mas ele traz um certo humor ácido junto, que para alguns já deve não soar muito bem como Resident Evil, mas pelas últimas entrevistas recentemente que ele ofereceu, dá pra perceber que a gente vai ter um filme bem interessante. Ao invés de ser uma adaptação de alguma história específica que a gente já teve em algum jogo, o Zach Cregger ele quer trazer muito mais do que seria a estrutura do game, que é aquele survival horror, onde você conhece um personagem, ele vai estar inserido num determinado ambiente, onde ele não conhece nada, e vai ter que começar a procurar recursos, seja bala, cura. No caso, o protagonista vai ser interpretado pelo Austin Abrams, que estava no último filme dele, que foi A Hora do Mal, e ele vai ser esse novo protagonista. Basicamente, a história do filme assim, não entrou em muitos detalhes, mas vai se concentrar nesse personagem novo, tendo que sair de um ponto A para um ponto B. Só que ao longo desse caminho, ele vai enfrentar certos percalços, vai ter certos obstáculos ali para ele. Provavelmente, assim, o filme, assim, pelo que a gente teve para ter uma ideia no trailer, ele talvez se passe entre os eventos de Raccoon City, provavelmente ali entre o Resident Evil 1, 2 e por osmose também o 3, porque o 3 é prequel do 2. E o filme também vai trazer uma perspectiva um pouco diferente dos monstros. A gente tem os zumbis que são o principal ponto da franquia, mas o filme não vai focar tanto assim nos zumbis. Eles estarão lá, mas segundo o Zach Cregger, ele pretende focar muito mais nas criaturas, nos monstros, nos mutantes que são criados a partir do T-Vírus, do G-Vírus. No próprio trailer a gente consegue ter alguns vislumbres do que seriam esses monstros, inclusive com um personagem específico que se assemelha muito ao Barão Varkohen do Duna. É bem interessante o trailer mesmo, eu gostei bastante. E o Zach Cregger já vem de bons filmes recentes, então tipo, traz um pouquinho de esperança. É que Resident Evil foram 3 tentativas que não deram certo, isso que assusta. Porém, é uma boa você começar com algo diferente, sabe? Vamos fazer uma história nova, com outro grupo, focado nesse tipo, uma aventura diferente. Talvez isso vai dar uma respirada e pode dar uma esperança. Porém, de novo, se o filme dar certo, vamos dizer que ele exploda e faça muito dinheiro. E na questão de qualidade ainda, tipo, o povo gosta pra caramba. Mano, eles vão querer fazer uma porrada de filmes, né? Eu fico muito curioso pra ver se esse filme der certo, quanto que eles podem ir além. Será que eles vão querer adaptar de novo a história do protagonista e a gente vê o Leon de novo? Só que eu quero trazer uma dúvida aqui, meu caro Arthur.
esse filme faz parte de algum universo dos filmes que já tivemos, tipo, da série, ou do filme novo, ou dos jogos, tipo, ou vai ser um recomeço? Tipo, se esse filme der certo, pode ser que eles recomecem o universo de Resident Evil. Isso é uma coisa que eu tenho dúvida. E eu também quero saber, você espera que esse filme dê certo? Você tá com boas expectativas? Além disso, só pra trazer de informação, parece que o filme tá custando 80 milhões. É muito dinheiro. Mas, assim, Resident Evil sempre lucrou. Espero que dessa vez dê certo de novo também, pelo menos na questão financeira. Então, esse é um outro ponto que eu até queria entrar aqui, pra apresentar no vídeo, que é um filme que vai ser uma história completamente nova, sem nenhuma ligação com os filmes que a gente teve com o Paul W.S. Anderson, com a Milla Jovovich, não vai ter nenhuma conexão também com o último que a gente teve, o Bem-vindo a Raccoon City, ou com a série medonha da Netflix, horrível, não tem nada a ver com Resident Evil. É uma história completamente nova, provavelmente vai resetar o universo cinematográfico, vamos dizer assim, do que a gente conhece de Resident Evil nos cinemas. E atualmente eu tô um pouco otimista. Eu entendo que, tipo assim, desde que saiu o trailer, muita gente vem debatendo se esse filme é ou não poderia se considerar Resident Evil. Porque o Zach Craig, ele traz nas suas entrevistas, ele comenta que ele queria, o que mais chamou a atenção dele é realmente trazer da experiência que ele teve dos jogos para um filme. E com tudo que ele falou, parece que eles vai trazer uma adaptação do que seria o design da história, do que seria o design do jogo, que é justamente você ter um personagem novo, num ambiente em que vai focar ali no horror, na claustrofobia. E tudo que ele me falou, cara, me lembrou também um pouco do Resident Evil 7, que quando foi anunciado, surpreendeu muita gente, porque a franquia até então ela tinha tomado um rumo mais voltado ali pra ação, principalmente a partir do Resident Evil 4, né? A gente também teve os filmes do Paul W.S. Anderson que afundaram nessa vertente de fazer um filme full ação. A gente teve o Resident Evil 6, que até hoje é odiado por muitos, outros gostam. Eu acho um jogo bacana, mas tipo assim, como Resident Evil assim não me agrada muito. A própria franquia também, ela deu uma ampliada. Atualmente assim, a gente com os novos jogos, com os remakes dos jogos antigos, os desenvolvedores estão tentando trazer de volta essa pegada do survival horror, de você ter ali o protagonista inserido num ambiente onde ele vai ter que sobreviver, vão ter criaturas, monstros que vão atrás dele. E é basicamente isso que o Zach Craig quer trazer pro filme dele. Então, é isso, quando ele menciona que ele não quer adaptar uma história em específica, não porque ele não goste, mas porque ele não vê aonde ele pode agregar naquela história. Eu até hoje, eu acho que você poderia pegar a história dos jogos e adaptar para um filme, para uma série, até para apresentar a lore do Resident Evil, que para quem não conhece, é uma lore, não diria imensa, mas é uma lore muito rica. Mas tudo que ele comentou assim me agrada, especialmente ali num ponto onde ele fala um pouco sobre não querer explorar tantos os zumbis, eles vão estar lá, mas o foco principal deles são nessas criaturas, nesses mutantes que foram criados a partir do vírus. Inclusive, o que parece, ele vai ter no filme uma espécie de perseguidor, o protagonista vai ser perseguido por uma criatura que vai acompanhar ele ao longo do filme. Fora isso também, ele vai ter que em determinado momento passar por áreas em que quem jogou os jogos vai reconhecer. E eu tô bastante otimista com relação a isso. O Zach Craig, ele é um diretor muito bom, ele já mostrou isso com Barbarian, com Weapons. Barbarian, inclusive, que é um filme que quando eu assisti me surpreendeu muito, porque você acha que o filme vai ser de um jeito e daqui a pouco acontece algo totalmente inesperado, o filme corta, começa a explorar outra coisa, e aí depois ele volta para essa história que ele estava contando desde o início do filme. O Hora do Mal também, ele aposta num horror, mas com um pouco de terrir, vamos dizer assim. Não exatamente um full terrir, mas é um horror mais cômico, vamos dizer assim. É um tosco, um bizarro, que dá medo, mas assim, tipo, você é estranho. E eu acho que combina muito com Resident Evil, principalmente atualmente, uma fase que a franquia se encontra. Eu acho que pode servir como um respiro, depois de tantas adaptações, tantas tentativas. Eu tenho boas esperanças para esse filme. O Zach Craig é um cara que eu confio. Eu entendo também, por um lado, a galera que pensa, tipo assim, talvez com uma adaptação de Resident Evil seja fraco, mas com um filme de terror seja bom.
E nesses casos a gente vai ter que esperar um pouco para assistir do filme. Tudo que ele já comentou, tudo que ele falou sobre a visão dele para esse filme, me agrada. Vamos ter que esperar mesmo, esperar lançar mais uns teasers, mais uns trailers, o filme que tá pra sair em setembro. E setembro é uma janela que não tem tanta concorrência, mas é uma época que o pessoal não vai tanto no cinema também. Eu espero muito que esse filme dê certo, dê uma respirada pra franquia. A gente viu recentemente filmes trazendo respiros novos, como o Alien, que a gente comentou no começo do vídeo, que era uma saga que, por exemplo, achavam que não ia ter mais nada, sabe? Achavam que tinham morrido. E voltou bem, teve série agora. A mesma coisa você viu pro Predador. Silent Hill tentou voltar, não deu muito certo, mas a gente tá vivendo uma fase boa dos filmes que são adaptados de jogos. Então, vamos entrar nessa vibe, vamos entrar. Eu acho que os produtores têm boa expectativa, sabem que essa era, talvez, dos heróis tá meio que diminuindo um pouco a vibe, apesar de ter Vingadores vindo aí, Homem-Aranha, mas a gente sabe que no geral ainda não é uma fase que antes de qualquer filme faz 500 milhões. Então, os jogos estão em altas, tivemos boas séries também, então eu acho um viés interessante e talvez dê para criar expectativas boas. Vamos esperar para ver. Espero muito que esse filme dê certo. E você também espera? Se você também espera um bom filme, comente aqui. Comente sua opinião, fale o que você gosta de Resident Evil e que jogos você queria ver adaptado também ao cinema. Não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos, que isso ajuda bastante nós. E não se esquece de se inscrever, porque muitos vídeos bons virão ainda. Valeu, galera!